Olá pessoal, tudo jóia? Esse vídeo vai trazer um pouquinho sobre a ideia do fascismo, né? Não como ele foi usado nos países da Europa, tá? Quando ele surge, então, mas sim a sua conceituação, tá? E sua representação ou sua representatividade nesse sentido, tá? Então, o fascismo ele nasce entre as décadas de 20, né, 1920 e 1940, tá? E também dá para se dizer assim que desse período ele se desenvolve com muita força no chamado período entre guerras, né? Porque ele nasce aí pós Primeira Guerra Mundial, né? Principalmente aí nos países em crise econômica, então ele vem como um sistema político, econômico e social, tá? Nesse sentido. E ele ganha muita força aí nesses países em crise pós Primeira Guerra Mundial, quando termina a Primeira Guerra em 1918. E ele nasce com muita força aí na Itália e na Alemanha, tá? E nós vamos aí ter duas figuras importantes, né, que vão representar dois tipos de fascismos com uma pequena diferença, tá? Então, na Itália, nós vamos ter aí o Benito Mussolini, né, que vai representar o fascismo com força. E nós vamos ter na Alemanha, né, o Adolf Hitler, né, que foi aí o símbolo, dá para se dizer assim, do fascismo, que usou muito mais a ideia fascista nas atrocidades, que nesse país ganhou, então, o nome de nazismo. Né? Então, o fascismo e o nazismo eles estão aí entrelaçados, tá? E esse sistema aí, ele vai acabar apenas no pós-Segunda Guerra Mundial, né, com a derrota do Eixo, então, em 1945. Então vamos ver aí algumas características, então, que nós precisamos relatar, precisamos perceber e entender dentro do discurso, né? Dentro desse conceito que é construído, né, por algumas características. Então, um que temos que destacar é, primeiramente, assim, a ideia do totalitarismo, tá? Porque o sistema fascista ele era antidemocrático, né? E concentrava os poderes, então, totais, né? Todos eles nas mãos do líder de governo. E esse líder aí podia então tomar qualquer tipo de decisão ou decretar leis sem consultar políticos ou representantes da sociedade. Então, essa ideia totalitária. Outra característica muito forte no fascismo é o nacionalismo, né? E aqui a ideia do nacionalismo extremado, que é muito perigoso. Então, entre os fascistas, ele era a ideologia baseada na ideia, então, que só o que é do país tem valor. Né? Uma valorização extrema da cultura do próprio país em detrimento das outras. E isso é perigoso, né? Que são consideradas, então, inferiores, né? Se faz aquele como é que diz? Centrismo, né? Para apenas o que é da nação, nesse sentido. Isso é muito, muito complicado quando se trabalha a ideia extremada aí do nacionalismo, quando se tem essa visão extrema, né? Das questões nacionais apenas e ver elas sempre como superiores às outras, né? Onde tu ignora as culturas das demais. Outra característica muito forte do fascismo é o militarismo, então altos investimentos aí na produção de armas, equipamentos de guerra, fortalecimento das forças armadas como uma forma aí de ganhar poder entre as outras nações, né? E o principal objetivo da ideia do militarismo, né, é de expansão territorial, já visando guerras, né, já visando conflitos aí contra outras nações, contra outros territórios, contra outros estados soberanos. Né? Outra característica muito forte tem que perceber no fascismo é o culto à força física. Né? Então, nos países fascistas, aí, desde jovens, né, jovens, meninos e meninas, eles eram treinados e preparados fisicamente para uma possível guerra. Né?
Então, o objetivo aí dos estados fascistas, né, era preparar soldados fortes e saudáveis. Isso já desde a escola, né? Além de aprender conteúdos, né, extremamente alinhados com uma ideologia, também a questão física era muito trabalhada, né? Outra característica forte também do fascismo é a censura. Tá? E aí nós podemos pegar aí os dois principais representantes da ideia fascista, Mussolini e o Hitler, né? Que usaram esse dispositivo aí para coibir qualquer tipo de crítica aos seus governos. Então, nenhuma notícia ou ideia, né, contrária ao sistema poderia ser veiculada em jornais, revistas, rádios, cinema, né? E, como já disse, censura, né? Então, aqueles que arriscavam aí criticar o governo eram presos e até condenados à morte, né? Então, a vida não era garantida aí num país fascista onde a censura reinava, tá? Outra característica muito importante é a propaganda, né, do regime fascista. Então, os líderes, né, do fascismo, eles usavam os meios de comunicação. Aí vem de novo os rádios, cinema, revistas e jornais, que por um lado eram extremamente censurados e não tinham opinião própria. Os regimes, né, os estados, o governo fascista, né, usavam esses meios para comunicar, né, fazer a sua propaganda, né, das suas ideologias. Então, o discurso, por exemplo, de Hitler eram constantemente transmitidos pelas rádios ao povo alemão. Né? Desfiles militares eram realizados, então, para mostrar o poder aí do governo, né? Mostrar o poder bélico do governo. Né? Então, não esqueça, quando se fala o termo bélico, belicismo, né? Sempre armas, né? E não arminhas, né, de mão. Armas, realmente, de destruição em grandes proporções. Então, era muito utilizado no fascismo a propaganda disso para exaltar, então, o poder, né? Exaltar a forma. Tá? Outra característica que nós podemos também destacar e precisamos destacar são, então, a violência contra as minorias. Na Alemanha, por exemplo, né, os nazistas perseguiram, enviaram para campos de concentração e mataram milhões de judeus, de ciganos, homossexuais, deficientes físicos, né, testemunhas de Jeová. Então, a questão religiosa presente aí, né, vista como minorias. Então, essa perseguição, sim, ela existiu, ela ocorreu e é um fato, tá? É um fato, tá? Provado através de pesquisas. A violência contra as minorias era uma das características mais presentes nos regimes fascistas, principalmente na Alemanha. Né? Outra característica que temos de destacar aí, o antissocialismo. Tá? Então, os fascistas aí eram totalmente contrários ao sistema socialista, defendiam amplamente o capitalismo e tanto que obtiveram apoio político e financeiro de banqueiros, ricos comerciantes e industriais alemães e italianos. Tá? Então, a alta burguesia nesses países apoiaram esses regimes durante o período que eles estavam presentes e na ativa. Né? Mas também, né, embora a Itália e a Alemanha tenham sido aí os exemplos mais nítidos de funcionamento do sistema fascista, em Portugal, através do governo de Salazar, né, e na Espanha, governo aí de Francisco Franco, nesse período também, né, se fizeram muito presentes características aí fascistas nesses países, né, em Portugal e na Espanha, tá? Então, além da Itália e da Alemanha se destacarem e por ser o nascimento do fascismo, outras nações também tiveram características muito presentes. E esse termo fascismo, a gente tem que trazer um destaque aí, né, para a palavra que tem origem na palavra face, que significa em italiano
um feixe, né? Um feixe de lenha, por exemplo, amarrado, foi um símbolo muito usado na Roma Antiga, né? Lá, séculos passados. E o que ele simbolizava, esse feixe, né, de lenha amarrado? Simbolizava aí a força na união, pois um galho sozinho ele pode, né, ser quebrado, porém unidos tornam-se bem resistentes. E o Benito Mussolini resgatou esse símbolo ao fundar o Partido Nacional Fascista em 1922. E então o símbolo desse partido era um feixe de lenha com um machado, então tendo de pano de fundo as cores da bandeira italiana. Então esse era aí o símbolo do fascismo, um feixe de lenha amarrado com um machado na ponta. Então, galera, quando surgir isso aí, provavelmente em alguma avaliação, porque às vezes muito utilizado no Enem, em vestibulares, imagens, quando aparecer um feixe de lenha amarrado com um machado, é o símbolo fascista, tá? E embora, então, tenha entrado em crise, né, após a Segunda Guerra Mundial, né, alguns aspectos da ideologia fascista eles estão presentes em alguns grupos e partidos políticos, né? Isso espalhados pelo mundo todo, né? E na Europa, por exemplo, né, existem partidos que defendem plataformas baseadas, por exemplo, na xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, né, a exclusão de minorias. Então isso ainda está muito presente, né? Muito presente. E voltando um pouquinho então à ideia do totalitarismo que nós temos que destacar muito nessa ideia do fascismo, né? Então, deixa eu fazer uma pequena revisão de novo para entrar um pouco mais além, né? Então, o totalitarismo, ele é um sistema de governo, tá, pessoal? Em que todos os poderes então ficam concentrados nas mãos do governante e desta forma, num regime totalitário, ele não há espaço para a prática da democracia, nem mesmo a garantia aos direitos individuais. Tá? Por exemplo, no regime totalitário, o líder decreta leis e toma decisões políticas e econômicas de acordo com suas vontades. Embora né, ele possa, então, haver sistema judiciário e legislativo em países de sistema totalitário, eles acabam ficando às margens do poder, né, do líder totalitário. Né? E aí nós podemos trazer só do regime totalitário algumas características, né? Uso excessivo de força militar como forma aí de reprimir qualquer tipo de oposição ao governo, falta de eleições, ou quando ocorre, né, são extremamente manipuladas, censura e controle dos meios de comunicação, tá? Principalmente os de massa, né, as revistas, jornais, rádio, propaganda governamental como forma de exaltar a figura do líder, investir muito dinheiro, muitos recursos públicos para divulgar, né, uma imagem bela e maravilhosa sobre, né, o sistema. E dentro disso, a gente precisa destacar ainda, né, o conceito ideologia, para conseguirmos captar um pouco melhor, né, ir um pouco além. Né? Por quê? Porque a ideologia, né, esse conceito, ele é um conjunto de ideias ou pensamentos, né, de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos. Então, essa ideologia ela pode estar ligada às ações políticas, econômicas e sociais. Esse termo, né, ideologia, ele foi usado de forma marcante pelo filósofo Antoine de Trace, tá? Que foi o que mais trouxe à tona a ideia de uma ideologia, de uma linha de raciocínio de um indivíduo, né, ou de um determinado grupo, para trazer à tona dentro da ideia política, econômica e social. Aí a gente pode trazer aí o conceito de ideologia sendo trabalhado muito pelo filósofo alemão Karl Marx, né, que ligava a ideologia aos sistemas teóricos, principalmente políticos, morais e sociais. Né?
onde ele destaca que a ideologia é criada pela classe social dominante. Por quê? De acordo com o Marx, a ideologia da classe dominante, ela tinha e tem como objetivo manter os mais ricos no controle da sociedade, porque acaba usando todos os meios para garantir que a sua ideologia seja destacada, que a sua ideologia seja aceita, né? E aí no século XX várias ideologias se destacaram, né? E a ideologia fascista é uma delas, né? Que foi implantada então na Itália e Alemanha, no período entre guerras, né? Mas principalmente aí nas décadas de 30 e 40, que continha então nessa ideologia aí um caráter extremamente autoritário, expansionista e militarista. Outra ideologia que vai se destacar aí também nesse período, que vai vir à tona, é a ideologia comunista implantada na Rússia, né? E outros países, principalmente aí do leste europeu, após a Revolução Russa de 1917, quando a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, né? Quando a Rússia é tomada, não tomada, né? Mas ela começa a ser administrada e organizada pelos revolucionários, né? Russos, pelos soviéticos. E o que então essa ideologia comunista pensava, né? Visava aí a implantação de um sistema de igualdade social, tá? Outra ideologia que vocês podem também destacar aí é a ideologia democrática, que surgiu em Atenas, por exemplo, né? Lá na Grécia Antiga, e possui aí como ideal a participação dos cidadãos na vida política. Lógico, lá na Grécia Antiga, uma pequena parcela da população era vista como um cidadão, e esse conceito também vai se transformando ao longo do tempo até os dias atuais. Né? A ideia da cidadania, a ideia do cidadão na participação na vida política, né? Na forma política. Né? Outra ideologia também muito presente, né? A ideologia capitalista que vai surgir na Europa aí durante o renascimento comercial e urbano no século XV, né? Lá na Baixa Idade Média, final da Idade Média, com o surgimento também da nova classe social, a burguesia ligada ao comércio, né? Que visa o lucro extremo e o acúmulo de riquezas. Ideologia conservadora, também não podemos deixar de destacar, ideias ligadas à manutenção dos valores morais e sociais da sociedade, às vezes até de uma forma saudosista, né? Mas é uma ideologia que precisamos destacar, tá? Precisamos destacar. Outra ideologia anarquista, que defende a liberdade, a eliminação do Estado e das formas de controle de poder, né? Não quer nada de controle. E a ideologia nacionalista, né? A exaltação e valorização da cultura do próprio país. Só cuidado com a ideologia nacionalista, né? Podemos sim e devemos ter amor à nossa pátria, mas nunca discriminar e nunca colocar isso como um topo e ver o resto como nada. Tá? Então, muito cuidado. Certo, galera? Bons estudos, abraço e fiquem bem.